Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente já começou, que são fluxogramas, que a gente já viu que o fluxograma é um algoritmo, né? Porque ele é uma sequência de passos para realizar uma tarefa. E ele pode ser dividido em vários tipos, mas nós só vamos ver dois. Quais são os dois fluxogramas que a gente vai ver? O diagrama de blocos e o de processo simples. O diagrama de blocos, na verdade, ele é muito mais simples do que o de processo simples. Por quê? Porque ele é somente de ações. Esses retângulos, eles querem dizer que são ações. Sempre que vocês verem retângulos, serão ações. Então, ele é somente um diagrama de tomada de decisões, um fluxograma de tomada de decisões, né? Uma sequência de passos. Na verdade, sem questionamentos diretos. Então, o diagrama ele vai ser apenas de ações. Já o fluxograma de processo simples, ele vai ter muita tomada de decisão, que é o quê? Quando a gente tem a opção de sim ou não. Aí aqui a gente pode notar que o diagrama ele tem vários símbolos, que a gente vai poder entender um pouco mais sobre eles aqui, quando a gente for ver os símbolos de um fluxograma. Que existem muitos símbolos para a representação de um fluxograma. Porém, a gente não vai ver todos esses tipos. Eu coloquei aqui só para que vocês possam saber que eles existem. Então, nós temos aqui o documento, para representar um documento. Aqui nós temos a emissão do documento. O documento com mais de uma via, que é a mesma coisa dele, só que com mais de uma via. Uma ação, que é como a gente viu nesse exemplo aqui, que é só de ações. Aí tem a preparação, a decisão, que a gente viu nesse exemplo aqui, que é uma tomada de decisão. O atraso do processo, a seta, que é a direção do fluxo, que a gente também viu nesse exemplo aqui, que a gente vai conhecer um pouco melhor. O armazenamento interno, arquivamento de documentos, conector e início e fim, que a gente também viu aqui nesse esse fluxograma de processo simples, que ele tem início e fim, ele começa do mesmo jeito que ele termina. Como nós vamos ver só dois tipos de fluxogramas, então a gente só precisa conhecer os símbolos que a gente vai usar. Vamos lá conhecer eles agora. Esse símbolo, eu já disse agora para vocês, né, que ele representa o início e o fim do fluxograma. Então, do jeito que o fluxograma começa, ele termina. Aqui é o início da ação e aqui a ação realizada, a tarefa finalizada. Então, tanto você pode colocar aqui o nome início e fim, como você pode colocar a tarefa que você vai realizar, começando e o nome dela realizado aqui no final. Depois nós temos o retângulo. O que é que ele representa? Ele representa uma ação, a execução de alguma coisa, de alguma tarefa. Como aqui, eu começo o fluxograma com como eu disse, ou o nome início ou com o nome da ação que eu vou realizar. E aqui é uma etapa dela, representada por um retângulo. Mais na frente, quando a gente for ver os exemplos, vocês vão conseguir, isso vai clarear e vocês vão conseguir entender melhor. O losango, ele é uma enquete, é uma pergunta. Por isso que ele sempre, absolutamente sempre, vai ter saída sim e não dele. Nunca um losango vai existir somente com uma saída.
sempre no losango vai ter que sair uma saída para sim e uma saída para não. E temos também as setas direcionais. Como o próprio nome diz, né? Ela indica o sentido do fluxo. Como aqui, o começo passa para uma ação, passa para uma tomada de decisão com 2 saídas e 2 ações. Aqui, de cada ação, realiza uma ação e, por fim, a tarefa realizada. Então, serão somente esses os símbolos que nós vamos nos deter. Nós estamos vendo esse conteúdo bem devagar para que vocês consigam mesmo entender como funciona o fluxograma, porque não é fácil de fazer e muita gente pode ter dificuldade. Então, se vocês tiverem dúvida nisso que eu falei, vão lá no meu privado. Eu vou deixar um exemplo na plataforma para que vocês possam ver e clarear melhor essa ideia. E qualquer dúvida, podem procurar no meu privado, viu? Um cheiro bem grande e até a próxima aula.